Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Mercado Investimentos. Hoje a gente tem aí alguns assuntos para falar com vocês, pré-dia de inflação, né? Então a gente já está com o mercado voltado com as expectativas para esses dados, mas a gente tem outros pontos aí para trazer para vocês. A gente vai falar da produção aí de grãos, do levantamento agrícola feito pelo IBGE, a gente vai falar das previsões do Banco Mundial também, que foram divulgadas nessa manhã, e outros assuntos também para tratar com vocês em relação à Ásia, como é que fecharam os mercados ontem, como é que eles devem abrir hoje. Mas antes de tudo isso, André, como você está? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente teve o estudo do Banco Mundial, né, prevendo o PIB. Será que teremos uma década perdida? Uma péssima previsão aí para esse ano de 2024. Vamos repercutir um pouco isso. Saiu também o levantamento aí da safra agrícola, o que deve ocorrer agora no ano de 2023 e também nesse ano de 2024. A gente ainda estou nessa transição, então para mim ainda está 2023/2024. Desculpa aí, gente. Vamos falar também do caso da desoneração que está se arrastando. O Pacheco está tentando dar uma resolução, o Haddad também está tentando dar uma resolução. Mas como sempre, vamos começar agora falando da agenda do dia, né, Débora? Já vamos colocar a agenda aqui na tela para vocês observarem aí. Então, o que o nosso telespectador hoje pode esperar da economia, Débora? Olha, hoje a gente tem ela aqui de novo, a agenda esvaziada, né? Porque hoje a gente não tem muitos indicadores econômicos sendo divulgados. A atenção do mercado deve se voltar aqui no Brasil para pronunciamentos do Diogo Guilhem, um evento que está tendo do JP Morgan hoje, e mais tarde o Roberto Campos Neto também vai falar em um evento de bancos, né? Então a gente tem aí essa agenda mais voltada para esses pronunciamentos. Então quando a gente olha aqui, né, a gente teve às 5 horas da manhã o vice-presidente do Banco Central Europeu falando em um fórum na Espanha. Então, a gente teve já a atenção voltada. Então, hoje, realmente, a atenção está voltada para os dirigentes de Banco Central, para os participantes aí de Banco Central. Então, a gente tem o vice-presidente do Banco Central Europeu falando pela manhã. Isso mexeu bastante ali com as bolsas europeias, justamente porque a gente está tentando, né, o mercado está tentando pescar aí alguma sinalização de para onde vão os juros esse ano. A gente teve 5 horas da manhã também aqui no Brasil, acredito que era 7 horas da manhã, mas a gente corrigindo aqui, a divulgação do IPC-FIP da primeira quadricemana de janeiro, produção, vendas e estoques de veículos de dezembro, tá, também foram divulgados aí agora pela manhã, e a gente tem também uma tendência e o fluxo das estradas pedagiadas também aqui de dezembro aqui no Brasil. Lá fora a gente tem, como eu falei, né, vamos até passar aqui, boa. A gente tem outro dirigente do Banco Central Europeu falando aí na Alemanha agora às 11 horas da manhã. Também falei aí às 11 horas também agora começa, né, essa videoconferência do JP Morgan com participação do diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem. E a gente tem também a FGV divulgando barômetros econômicos globais de janeiro. Mais tarde, aí a gente tem realmente os pronunciamentos dos Estados Unidos, então ali os dirigentes do Fed falando em eventos hoje também, e o Roberto Campos Neto, até se puderem passar aí para o pessoal acompanhar com a gente, Roberto Campos Neto fala em um evento hoje também, tá? Então a gente tem presidente do Banco Central da Inglaterra falando hoje, a gente tem o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, que isso deve chamar bastante atenção, já é mais no fim do dia, vai ser quase no fechamento do mercado, mas isso deve chamar um pouco a atenção do mercado, justamente porque tem-se essa expectativa muito grande em relação aos juros dos Estados Unidos, e a gente está na véspera da divulgação da inflação ao consumidor de dezembro por lá. Então isso deve ganhar um peso importante, mas um peso já no fim do dia. E a gente tem também algo hoje que deve mexer um pouco com o mercado, que vai ser divulgado agora 12:30, que é os estoques de petróleo. Então o petróleo está muito volátil, ele está muito sensível a movimentações, e esse deve ser mais um dado que deve mexer com o preço do petróleo hoje, que abriu em leve queda. Mas aqui a gente tem essa agenda mais pautada em presidentes e dirigentes do Banco Central falando do que eventos e indicadores econômicos em si. Então, esse deve ser aí a cara do dia de hoje pautado na agenda. É uma agenda bem assim típica, né, do que a gente tem em começos de ano. A gente fica nesse aguardo, né, sobre alguns dados econômicos que podem ser lançados e tudo mais, mas você não tem assim nada de extraordinário. Você depende muito, o humor do mercado acaba oscilando muito
como resultado aí de falas de dirigentes para saber o que vai acontecer e tal, mas muita coisa que não é muito palpável, né? Tanto que a gente vai colocar agora na tela aqui para vocês, né? A notícia aqui para vocês observarem a questão dos mercados mundiais, né? Então você tem que eles estão justamente operando misto por causa dessa esperança, né, de divulgação de dados ainda não poucos concretos. Ainda vai sair alguns dados essa semana, gente. Amanhã, por exemplo, dia 11, quinta-feira, né, vai sair o IPCA aqui no Brasil, então a gente vai ter já algum dado um pouco mais assim robusto para a gente ver o mercado agindo, né, na economia brasileira. Você tem também a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que também está fazendo os mercados serem apreensivos, mas como assim, no dia de hoje, né, a gente tem basicamente essa situação aí de falas fazendo com que o mercado atue mais do que outras coisas, né? Mas como que está a questão, por exemplo, da Ásia, Débora? A Ásia teve alguma mudança? Como que os mercados asiáticos reagiram hoje? Eles também estão mistos? Eles também estão mistos, viu? Eles foram majoritariamente na direção negativa, eles foram para o terreno negativo, mas a gente teve uma exceção por lá, que foi o Nikkei 225, que bateu um novo recorde, ele não subia tanto desde março de 1990, então o Nikkei 225 aí subindo hoje 2,01%, se descolando do restante da Ásia, então a gente teve essa direção não única, vamos pensar assim, mas justamente o único que foi na contramão foi o Nikkei 225. Ele se destacou justamente por conta de companhias ligadas ali a eletrônicos e também montadoras. Então, foi um dia positivo para o Nikkei 225 e foi um xoxo, vamos pensar assim, para o resto da Ásia, porque a gente não teve um impulso grande vindo de Nova York ontem. Então, nessa toada que a gente tem de começo do ano, poucos indicadores sendo divulgados, essa agenda esvaziada que a gente está falando, alguns pontos acabam tomando maior proporção e proporcionando que os mercados até andem em direções diferentes. Então, a gente teve ontem o nosso Ibovespa caindo aqui por um fator local. A atenção aqui do mercado estava ali toda voltada para a reunião que estava tendo no Senado em relação ao MP da desoneração. A gente vai continuar nesse assunto daqui a pouco. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente tem essa expectativa da inflação de dezembro, tanto ao produtor quanto ao consumidor, que saem na quinta e na sexta, respectivamente. E aí a gente tem esse mercado esperando esse dado, tomando ali mais cautela mesmo em relação às suas posições, para não trazer ali uma expectativa muito grande também. E a gente tem uma diminuição daquela expectativa bem positiva que a gente viu no fim do ano, do corte dos juros acontecerem mais cedo nos Estados Unidos. Então, aquela expectativa de que os cortes aconteçam em março, elas ainda são majoritárias, mas elas diminuíram ao longo dessa semana justamente na esperança e nessa espera também do índice de inflação de dezembro. Então, a gente tem realmente um mercado mais parado, mais brando, com pouca movimentação. E aí, como eu disse, alguns fatores acabam tomando um peso maior. No caso aqui do Brasil, foi a discussão da MP da desoneração. E lá em Nova York, a gente ainda teve mais um stand-by ali. Eles ficaram ainda mais com o pé no freio, justamente esperando esses dados que saem amanhã. Então, a gente teve esse movimento bem brando de Nova York. Ninguém subiu muito e nem caiu muito. A Nasdaq ficou perto da estabilidade. O S&P e o Dow Jones caíram, mas não caíram muito. Então, um dia aí realmente mais morno. E aí, esse movimento, né, esse pouco impulso chega na Ásia. Por lá, a gente também tem essa expectativa pelos dados de inflação. Hoje à noite saem os dados do Japão, mas amanhã a gente tem os dados dos Estados Unidos, que devem mexer ainda mais com o mercado. E essa semana a gente ainda tem dados da China. Então, aqui, esse é o cenário do mercado asiático e do cenário global de uma forma geral. Muita expectativa pelo primeiro indicador, vamos pensar, importante do ano que vai ser divulgado, que é a inflação dos países, mas a gente tem aí pouco movimento, o mercado mais esperando aí para tomar suas decisões nesse comecinho de ano e comecinho de semana também. Vamos para o Brasilzão, então, agora, Débora, porque saiu hoje dados importantes sobre o agro. Vamos ver se o agro é pop, gente? Vamos ver se o agro... qual que são as perspectivas para o agro? Agora a gente já está vendo, né, o levantamento sistemático da produção agrícola, né, que é a pesquisa do IBGE, que mostra o que está se esperando para o setor agrícola, principalmente para o setor de grãos, né, brasileiro. Você já tem a pesquisa tanto para 2023, quanto agora eles começam a fazer, já estão fazendo desde o último mês de novembro, também projeções para 2024. Para 2023, a gente tem ainda a expectativa de uma safra recorde. O ano deve fechar com uma safra de 315
milhões de toneladas, né? Uma safra que vai ser 19,8% maior do que aquela que foi registrada em 2022, porém já está sendo esperado uma queda para o próximo ano. Isso aí é muito resultado de, primeiro, que a safra foi muito positiva esse ano, então é difícil você ter o mesmo resultado 2 anos seguidos. Segundo, que a gente tem graves problemas climáticos que, inclusive, já fizeram quebras de safra agora no final do ano, e você está tendo uma produção menor do que é esperado, justamente porque calorão, a gente está tendo grandes ondas de calor, chuvas torrenciais em áreas importantes do agronegócio, como, por exemplo, o sul do país, que arrebentou a produção de arroz durante esse ano. Você está tendo também o feijão tendo uma produção cada vez menor também, fruto também de menos áreas plantadas e também de problemas climáticos. Então, esse aí é mais ou menos um grande resumão. Para o próximo ano, a gente deve ter uma safra menor de 306, se a gente comparar com 315 milhões de toneladas aí durante esse ano. Vamos ver, então, o que deve mudar na safra esse ano. Será que o agro vai produzir mais alimentos para a produção interna, ou será que o agro vai produzir mais alimentos para a produção externa? Vamos ver a surpresa aqui. Deixa eu ver. A gente consome arroz, feijão, milho a gente consome muito pouco, soja a gente consome muito pouco, café a gente não toma muito arábica, né? Café a gente toma só aquele café verde lá que não é grande coisa, né? Então, novamente, a gente vê aí um movimento de expansão da produção, principalmente dos setores ligados à exportação, né? Então, vão ser produtos que vão para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, não são produtos que vão ser vendidos aqui no Brasil. A gente tem, então, uma queda da produção de arroz em comparação ao ano passado prevista de 3,5%, problemas climáticos, muita chuva no sul do país. O feijão, as 2 primeiras safras, que são as safras mais relevantes, também tendo queda, né, de 10,1% e 11% nessas 2 primeiras safras, resultado também de problemas climáticos, mas também de substituição de produção de feijão por outras culturas, como, por exemplo, pasmem, a soja. Então, a soja tomando o lugar do feijão, por exemplo. O terceira safra, que é uma safra menor, né, quase uma safra resíduo, está aumentando para 20,2%. Mas a gente vê milho está aumentando bastante. A gente teve que aqui em 2023 a nossa safra de milho, primeira safra deve subir 9,1%, segunda 22%. A soja, que teve graves problemas ano passado por causa das temperaturas, por causa da situação no sul, quebras de safra no sul, se recuperando bem, aumentando 27,1%. O trigo, que foi a coqueluche do ano passado agora, com as produções mais organizadas na Argentina e também na Europa, está tendo uma queda considerável da produção esse ano de 22,8% e o café arábica subindo 14,7%. Débora. E a gente tem também, né, aí na esteira do nosso Brasilzão, a discussão aí do... ainda tem... temos ainda um gráfico para vocês em relação aí à utilização, né, da terra, né, como é que estão aí as divisões da produção ali da área plantada em relação à cultura, né, ao tipo de grão e ao tipo de cultura que está sendo feita ali na área plantada. E para surpresa de 0 pessoas, né, a gente tem aí o milho e a soja tomando aí grande parte, né? A gente ainda tinha o trigo, né, no ano passado, até passando o feijão, e ainda está passando o feijão. Mas a gente, para surpresa de 0 pessoas, a gente tem aí as culturas voltadas para a exportação tomando a maior parte da pauta da área. Exatamente. A gente vê o quê? A gente está produzindo quase 24% aí da nossa área plantada de milho, ou seja, quase 1/4 da nossa plantação é de milho, 47,5% é de soja, ou seja, quase 75% da nossa área plantada é milho, soja e trigo. Se a gente for colocar aqui a cana-de-açúcar, que a gente consome muito açúcar, tá? Mas geralmente é para fazer etanol, né? Para colocar combustível no carro, a gente tem que é 9,66%. Então, quase 85% da nossa safra ela serve para vender para fora grãos e para colocar combustível no nosso carro. Isso sobra o quê? 15% para alimentação, né? A gente tem 1,88% para fruta,
1,61% da nossa área plantada para arroz, 2,58% da nossa área plantada para feijão. Então a gente ainda continua, né? Não que continua com essa mesma, claro, isso é histórico, né? Não vai mudar do dia para a noite, mas uma concentração muito grande na nossa agricultura voltada para a área do setor externo, né? E pouco aqui para dentro, né? Então, por isso que a gente tem tantos problemas de variação de preço de alimentos. A gente poderia ter uma situação muito melhor se tivesse um pouquinho mais, não estão pedindo 5%, tá bom? 5% a mais para a gente conseguir produzir mais alimentos para o setor interno brasileiro, já daria uma bela de uma ajuda, né, Débora? Com certeza. E aí a gente vê, vamos responder aquela pergunta que o André fez lá no comecinho, o agro é pop? Não, o agro não é pop, né? O agro é exportador. Quem alimenta o brasileiro normalmente são aí as produções familiares, não o grande agro aí voltado para a exportação. Agora sim, né? Nunca eu estava ansiosa para falar disso, mas agora sim a gente vai continuar aqui na pauta do nosso Brasilzão, falando da discussão ontem, da reunião que a gente teve no Senado em relação à MP da desoneração. Né? Então, a gente teve aí essa reunião, a gente teve até uma sinalização, né, de que a gente poderia ter, não essa decisão feita sobre MP, que teria ali medida provisória aqui no caso, que teria um efeito mais imediato, mas sim por meio de projetos de lei. Então a gente teve toda essa discussão, mas o Pacheco disse ali no final do dia que ele só vai tomar a decisão depois de falar com o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, que está nesse momento de férias. Então, a gente tem um momento ali com essa decisão, inclusive tomou a pauta ontem do mercado, ela acabou tendo um peso muito grande, né, toda essa reunião, justamente porque a gente estava com uma falta de outros catalisadores ou de outros aí, condutores para o mercado. Mas esse foi aí o movimento que a gente viu acontecendo. Então, essa sinalização para uma possível decisão não por MP, mas sim por projetos de lei, mas que isso só vai ser decidido depois que o Fernando Haddad voltar das férias. Tá tendo um cabo de guerra, né, um cabo de guerra pessoal, principalmente do Haddad, né? E eu realmente estou na dúvida para saber o que vale mais a pena, né? Você ter a desoneração, né, que é um gasto a mais para a economia, mas pelo menos a gente sair da porcaria do déficit zero, né? Porque na verdade o que está em jogo agora é isso, né? Vai ser o que vai ficar na mesa? Vai ficar o déficit zero ou a desoneração? Um dos dois vai sair. Porque o Haddad falou, se você tiver a desoneração, se manter a desoneração, não prometo mais o déficit zero, né? E o mercado quer bastante o déficit zero, né? O que o mercado quer mais? A desoneração ou o déficit zero? A gente vai descobrir agora nas cenas dos próximos capítulos. E eu, para falar a verdade, eu não faço a menor ideia do que eu acho menos danoso, né? Porque eu sei que o déficit zero também é terrível, né? Mas a desoneração também é bem complicada, né? Não dá retorno algum para a economia brasileira. Exatamente, ineficiente essa desoneração, né? Mas nessa balança fica até difícil de pesar o que pegaria mais aí para a economia, né? Então vamos ver aí como é que isso vai se desdobrar nessas próximas discussões em relação à MP, mas esse deve ser um ponto que deve ficar inclusive no radar do mercado, justamente porque o mercado, como eu sempre falo aqui, olha muito para fiscal, então eles vão jogar inclusive um peso maior nisso, ainda mais nesse começo de ano. E a gente teve também agora, nesse começo de ano, as previsões do Banco Mundial para o PIB do mundo, para o PIB das economias desenvolvidas, subdesenvolvidas e para os países ali em si. E a gente separou alguns até para trazer para vocês. Mas a gente teve uma previsão bem pessimista, né, do Banco Mundial, falando que tem década perdida, né, que o crescimento aí em 2024 deve ser aí até piores do que 2008, né? Então, a gente tem aí um Banco Mundial bem pessimista para o mundo de uma forma geral, mas não tão pessimista para a América Latina. Porque a gente vê assim o resultado 2020, vamos pensar em 2008, né? Qual que foi o grande problema? Em 2008 você teve uma crise global que gerou deflação, gerou recessão em quase todos os países do mundo, né? Alguns países menos afetados, o Brasil, por exemplo, outros tiveram mais. Só que a gente tem um cenário de 2024 que é o quê? Já está meio que dado que a Europa vai ter problemas econômicos, a Europa não consegue se recuperar da crise, a Europa deve ficar ou em estagnação, no máximo um crescimento muito baixo. A China está nesse processo de desaceleração, né? Então a China estava crescendo, sei lá, 7% em 2008, agora está crescendo 4,8%, talvez chegue a 5%, né? Então já reduz um pouco a média também, né, desses países. Então a gente tem a Ásia não crescendo tanto, ainda não conseguindo se recuperar
ao ponto dos momentos aí pré-pandêmicos, né? O mesmo ritmo, né? Ela já passou, mas não está no mesmo ritmo. E a gente tem pelo menos a América do Sul, a América Latina, com alguns bons resultados, né? E você vai mostrar isso para a gente, né, Débora? Vamos sim. Então a gente separou aí alguns países para vocês, né? A gente selecionou alguns deles aí entre aqueles que o Banco Mundial colocou, e a gente também colocou ali as regiões ou até por ali países desenvolvidos. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aí, acho que tinha até um antes, se vocês puderem passar para o próximo e depois voltar. Aí, esse mesmo. O mundo, né, em 2022. Então, a gente trouxe 2022, a expectativa para 2023, né, que ainda é uma projeção, e 2024, que também é projeção. O mundo em 2022 sai de um crescimento de 2,9, aí num geral, uma média global, cai para 1,7 em 2023 e vai para 2,7 em 2024. Então, realmente, um crescimento muito ruim. E aí, quando a gente vê, né, da onde estão vindo, né, essas né, projeções ruins, a gente vê, por exemplo, eu acho aqui ó, a zona do euro, estava procurando ela. Ela cresce em 2022, não tem previsão de crescimento para 2023 e um crescimento pequeno aí em 2024. Né, países emergentes em desenvolvimento, aqui já tem um cenário melhor para 2024 e teve também um cenário melhor em 2022 e 2023. E aí, quando a gente olha justamente quem está puxando os emergentes, ainda é a Ásia, né, de uma forma geral, porque a gente tem uma expectativa aqui. Em 2022, a China teve um crescimento ruim, porque ela estava até com aquela política de Covid zero. Depois, em 2023, ela volta a se recuperar e cresce em 2024 5% aí na expectativa do Banco Mundial. E aí a gente vai para a América Latina e Caribe, que aí sim está na outra isso aqui a gente tem a Rússia, né, com um crescimento também bem ruim, impactado por todas aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, enfim, ainda nesse cenário de crescimento menor. A gente tem a Indonésia com um crescimento descolado aí também né, pensando aí no continente que está puxando os países em desenvolvimento e emergentes. Então, a gente tem 5,2, 4,1 e 4,9 de crescimento para a Indonésia. E o Brasil aqui, a gente tem... Eu acho que o Brasil está errado aqui, mas eu vou até corrigir aqui com vocês, porque a expectativa para 2024 é de um crescimento ali próximo a 1,5. E a gente tem a expectativa de crescer 3 nesse ano. Então, aqui a gente tem um cenário, né, de uma América Latina e Caribe um pouco mais, com um crescimento um pouco melhor do que os outros países. Então, até o mercado, o que o Banco Mundial olhou para esse estudo, aí fazendo um resumão para vocês, né, eles trouxeram aí uma média ruim para o mundo, né? Então o mundo não deve ter um crescimento bom. Esse crescimento deve ser puxado para baixo, principalmente aí pela zona do euro. E os Estados Unidos não devem crescer muito também nesse ano. Então as economias desenvolvidas não estão puxando esse crescimento para cima, e quem está puxando são realmente os países em desenvolvimento e emergentes. Aí a gente tem a Ásia puxando também essa média para cima, e aí se vê uma recuperação gradual da América Latina em 2024, América Latina e Caribe aqui no caso, que a gente vê até uma aceleração em relação aos outros anos, aí principalmente se a gente pega os anos anteriores a 2022, porque no panorama aí do Banco Mundial ele puxa todos os anos anteriores também, que a gente resumiu os últimos 3 para ficar mais fácil para vocês enxergarem em casa. Mas a gente tem esse cenário, né, de uma América Latina e Caribe tendo uma recuperação gradual e um momento que se espera um crescimento ruim para o mundo de uma forma geral. E quem deve puxar também isso dentro dos emergentes é o continente asiático ainda. Débora, vamos para a abertura de mercado. O que está acontecendo aí no Brasil, nos Estados Unidos? Como que os mercados acordaram aí nessa manhã? Hoje eles acordaram aí, principalmente aqui no Brasil, mais lentos. A gente teve um Ibovespa basicamente ali perto da estabilidade, né? Então a gente tem um Ibovespa abrindo ali em leve queda, mas ainda perto da estabilidade, o que já era esperado, né? A gente tinha um EWZ futuro hoje de manhã. O EWZ é nosso índice que é cotado em Nova York. Ele estava acelerando hoje de manhã, então ele mostrava até uma tendência de recuperação do Ibovespa, mas a gente tinha que olhar isso com um pouco de cuidado, porque a gente já teve o fechamento do minério de ferro em Dalian na China, e ele caiu mais um dia, né? Então a gente deve ter um Ibovespa hoje
perto da estabilidade. A gente vai ver quando a gente tem o mercado agora em Nova York abrindo, que a expectativa era que abrisse em alta mesmo. Então, depois dessa abertura de Nova York, pode ser que o nosso índice se recupere, até porque Nova York está subindo, porque teve queda no rendimento das Treasuries. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Esse é o rendimento das Treasuries dos últimos dias, né, do dia 27 de dezembro até hoje. E a gente vê que faz 3 dias que os rendimentos das Treasuries caem. E isso a gente tem numa véspera de inflação. Então, o mercado está esperando que a inflação vá vir pelo menos dentro aí do esperado e que isso proporcione o Banco Central dos Estados Unidos a reduzir os juros mais cedo. Então, a gente tem esse movimento das Treasuries puxando aí o S&P 500 para cima. Isso deve rebater aqui no Brasil de uma certa forma, agora depois da abertura do mercado do país norte-americano. Mas a gente tem uma limitação grande dessa alta, que se acontecer vai ser muito perto da estabilidade. Até se espera também que fique perto da estabilidade ali próximo do 0 a 0, porque a gente tem o minério de ferro puxando todo o setor de mineração e siderurgia de novo para baixo. Então, a gente deve ver, mais uma vez, né, porque ontem isso já aconteceu, Vale, CSN, Gerdau com um dia de dificuldade, justamente porque o minério de ferro cai pelo 4º dia consecutivo. Então, isso deve limitar aqui os ganhos do Ibovespa. Mas, por outro lado, a gente tem o petróleo Brent subindo hoje para $78. Ontem ele teve uma alta, mas isso não refletiu na Petrobras, justamente porque a gente tinha fatores domésticos ali, limitando também os ganhos aqui. Mas hoje a gente tem aí um petróleo Brent em recuperação, o que pode favorecer também esse movimento já mais para próximo da estabilidade do nosso índice. Quando a gente vai para o Nikkei 225, aqui está 3,14, mas é 2,01, tá? Porque ele está puxando o dado anterior. O Xangai Composto, ele caiu 0,54%, então ele fechou junto com o restante da Ásia em queda hoje por falta de impulso mesmo. A gente vê o dólar caindo 0,09, agora 0,12, ali próximo dos 4,90, ele está orbitando 4,90 e 4,89 hoje desde a abertura. Então, a gente vê, né, esse movimento do dólar realmente refletindo aquela queda das Treasuries. Então, por mais que o Ibovespa esteja caindo hoje, o dólar também cai. O DXY estava no negativo, agora sobe um pouquinho para 0,04, mas deve também ficar perto da estabilidade, até com uma possibilidade de orbitar aí para baixo, dependendo de como forem os pronunciamentos dos dirigentes do Banco Central Europeu e do Fed hoje. Então, esse é o retrato que a gente tem da abertura nessa manhã, uma abertura com pouco impulso de novo, com pouco condutor, mas ainda uma expectativa muito grande nos dados que saem amanhã. Até a gente tem aí uma expectativa de um IPCA, pelo menos no mercado aí de 0,4 para mês de dezembro. Acabou por hoje, né, Débora? Acabamos por hoje. Então, vamos entregar agora para o nosso vizinho, né, o William De Luca, o traíra do William De Luca, né? Que ele vai fazer o rolê ICL agora com o novo horário, 11h30 da manhã. Então, 11h33, 3 minutinhos atrasado, mas tá bom, né? Ele merece. Dá para a gente comer um pouquinho no tempo dele, né? Ah, com certeza. E amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã, né? Então, a gente tem toda a programação que vocês conhecem desde manhã. A gente entra aqui às 11 e agora vocês ficam aí nas mãos do William De Luca com o rolê ICL. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Todo ano, em janeiro, eu faço um encontro chamado Mapa da Mina, onde eu falo das minhas previsões, o que eu acho que vai acontecer com os mercados, com os investimentos ao longo do ano que está começando. No ano de 2023, a gente conseguiu o impossível. Acertou todas as nossas previsões. De bolsa, de câmbio, de juros, de fundos imobiliários, fundos multimercado, até de criptomoedas. Eu vinha há alguns anos falando que o mercado de criptomoedas deveria sofrer bastante e deveria cair bastante o preço dos ativos. Pois bem, em janeiro de 2023, eu falei que eu não estava mais com esse pessimismo, achando, inclusive, que os preços poderiam parar de cair e ter uma reação diferente no ano que estava começando. Foi exatamente o que aconteceu. Um ano onde a gente acertou tudo, absolutamente tudo. Tá duvidando? Bota o vídeo para o pessoal ver. Eu acho que no mercado de criptomoedas o pior parece já ter passado. A minha expectativa, que ao longo dos últimos anos foi de queda, de piora, de destruição de riqueza e etc., ela muda para neutra. Já viu que você não pode perder o Mapa da Mina de 2024.
O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. Para se inscrever é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você está inscrito e aí é só convidar os seus amigos e amigas para participar também. Vamos lá, dia 28 tá junto, para ouvir quais são as previsões para o ano de 2024 e ter uma direção do vento para poder ajustar as velas do barco. Um abraço e até lá!